Então, eu tenho 2 tipos. Aqueles que são igual a Alana, que são já se cuidam e não aceitam qualquer diagnóstico e vão pesquisar. Tenho pacientes que dão aula. Esse paciente, ele já veio focado e o que você propor, ele vai e ele já sabe mais do que você, se duvidar. Legal. E tem aquele paciente que ele não tem mais saída e alguém falou pra ele, você precisa ir lá. E aí ele vai. Como ele já tá sem saída, ele vai aceitar porque ele já tá sem saída. Legal. Então, assim, eu trabalho com esses 2 extremos. Qual que eu gosto mais? O paciente que tem a consciência fala, não, eu vou fazer o que for preciso ser feito. Enfermeira não conhecia, por exemplo, a ozonioterapia, que é uma das linhas que eu trabalho, e ela foi condenada, assim, 44 anos, você vai tomar medicação pro resto da vida e vai ter que aprender a conviver com a dor. E ela falou, não é possível. Foi quando ela começou a pesquisar. O médico dela deu aquela sentença. E aí, quando ela veio, alguém falou, e eu falo, todas as pessoas que conhecem a parte integrativa, que falam mal, é porque não conhece. Porque a partir do momento que você estuda e você vê que, nossa, realmente é um divisor de água para qualquer profissional e para qualquer paciente que começa a conhecer e a fazer. Eu acredito... Desculpa. Acho que todo mundo que tem o que falar mal de alguma coisa que assim, que funciona e apresenta resultado nos outros, ela é quase que ignorante, né? Porque a gente, eu não conheço, eu vou criticar, e tudo que surge, primeiro passa por essa situação, né? Todo mundo critica, aí ninguém entende, aí um começa a entender, outro a entender, e a coisa começa a tomar mais credibilidade, né? Eu acredito muito nessa abordagem, justamente porque aquilo que a gente fala de não ter fragmentações, né? Nós somos espírito, mente e corpo. Sim. Não tem como você tratar uma coisa sem tratar outra. E eu vim de uma família mais alternativa, digamos assim, né? Então, até quando o Luiz me conheceu, ele falava muito isso, assim, lá na minha família é comum, eu falar assim, você tá com uma dor, trata com chá, faz uma coisa diferente. E nós tivemos várias experiências ao longo do caminho dele ir observando que a medicina integrativa funciona como um todo, não só para o ser humano. A gente teve experiência, por exemplo, com ozonioterapia. Um dos nossos cachorros, que infelizmente até faleceu, né, de leishmaniose, cara, o tratamento de ozonioterapia foi um divisor de águas na vida dele. Então, o Luiz uma vez até caiu de moto, tava com um gelzinho lá de ozônio nele. Ele tinha um problema de pele, assim, porque persistente, né? Persistente. Ia, voltava. A gente tratava ele com um médico super conceituado e tal, mas um médico totalmente medicina tradicional. De alopatia, né? E aí chegou um momento que eu falei, cara, a gente precisa ver outra coisa e tal. Aí uma veterinária falou, testa o negócio do ozônio. Cara, a gente usou o ozônio e em, sei lá, semanas o cachorro ficou zerado. Aí algumas semanas depois eu caí de moto, tava todo ralado. Eu tinha uma combinada de bike pra Chapada. Aí eu falei, caraca, como é que eu vou fazer? Eu falei, lembrei, peguei o ozônio do cachorro, eu passei, cara. Em 2 dias. Tipo, em 2 dias as feridas fecharam, um negócio surreal. Então, aí, por exemplo, um veterinário excelente, só que ele apenas não conhece a ozonioterapia. Isso. Hoje eu vejo isso também com outros profissionais que são excelentes, conhecem muito, mas a medicina convencional, ela trata muito a questão do sintoma, ela não vai na causa. Porque, igual você falou, a dor de cabeça, ela tem vários fatores. Quantas pessoas hoje sofrem de enxaqueca crônica e tomam medicamentos e mais medicamentos e não resolve? E quantos médicos, de fato, fazem uma avaliação de que, vem cá, tem quanto tempo que você tá com essa dor de cabeça? Quais são os seus hábitos de vida? Como é que é a sua rotina? Como é que é o seu sono? Como é que é o seu intestino? E todo médico que trabalha sobre isso, gente, ele tem outro tipo de resposta. Aí fica aquela pessoa, não, eu já tenho enxaqueca crônica há anos, todos os medicamentos eu tomo, nada funciona. Mas nunca tentou tratar o paciente como um todo. E aí é quando ele nunca mais volta para aquele caminho. Porque ele fala, é sobre isso. E às vezes é até um pouco a forma de enxergar o mundo também. Porque, por exemplo, cara, se um aluno pra mim chega na 3ª vez na minha frente falando que tá com enxaqueca, tipo, eu não aceito te dar um remédio, porque eu já te dei o remédio 2 vezes, você voltou aqui. E muitas vezes o médico, quantas vezes você for lá, quantas vezes ele vai te prescrever o mesmo medicamento. E assim, parece que, será que às vezes você não soma 2 mais 2 e vê que não vai resolver esse problema, né? Eu acho que é às vezes um pouco a visão de mundo mesmo, né? E eu tenho um outro problema também, que às vezes você fala, eu às vezes falo para as pessoas, você quer resolver um problema? Evita procurar um médico de plano de saúde. E às vezes não é porque o médico é ruim. Tem médicos excelentes atendendo plano de saúde. Só que ele precisa fazer uma consulta de 25, 30 minutos. Justamente. Você não tem tempo de investigar nada. Então, assim, o cara também fica ali
né, o plano de saúde tem um problema, que paga pouco e tal, você precisa encher sua agenda, você chega ali em 25 minutos, você não consegue fazer 2 perguntas e entender Justamente. nada. Você vai só ali pro problema. Qual que é o Pois é. problema? Dor de cabeça. Aí tem já a regrinha ali. das Exatamente. É tal medicações. medicação, tal dose e ok. E às vezes essa medicação vai te trazer uma outra consequência, né? Eu sempre Justamente. falo isso, assim, como a gente confronta muito isso na consultoria, né? Das pessoas, às vezes, estarem acostumadas a terem mal-estar. Olha, não é normal você sentir dor de cabeça todo dia. Sim. Não é normal você não ir ao banheiro todos os dias. Não é normal você dormir mal todos os dias. E a gente confunde aquilo que é comum na nossa sociedade com o que é normal. O normal é você se sentir bem, se sentir disposto, se alimentar bem, ter vontade para fazer as coisas, ter energia para viver, né? Só que a gente se conforma com uma vida que muitas vezes é ruim até. De sobreviver. É igual quando o paciente chega lá na clínica e eu pergunto, você, quando acorda, você acorda cansado ou descansado? A maioria dos pacientes acordam cansados. Então, assim, por que não tá descansando? Por que o intestino não tá funcionando? Eu tenho pacientes que já chegaram a ter 10 dias sem ir ao banheiro. E pra ela é normal. Não, eu sou assim. E principalmente pra mulher, parece que já virou até um negócio que é obrigatório o intestino da mulher não funcionar, né? Porque, assim, é claro que é uma coisa que muitas mulheres passam por esse problema, mas aí já existe um mito criado de que, não, eu sou mulher, meu intestino realmente como se não funcionasse igual ao de um homem, sabe? É um negócio que a gente vai deixando entrar na nossa cabeça, vai normalizando, e, cara, não tá normal uma mulher ficar 3 dias, 10 nem se fala sem ir ao banheiro, né? E outra coisa também que acaba usando como uma grande desculpa é, porque eu estou envelhecendo, meu metabolismo está ficando lento. E aí vai propagando essa verdade, que é uma mentira. E trabalhando para que ele fique cada vez mais lento. E tá tudo bem. E eu acho que é muito interessante essa tua abordagem, né? Porque você toca num ponto que a pessoa acaba tendo vontade de procurar. Porque, assim, a gente fala muito sobre isso. Estética não é só vaidade. Mas quando você tem uma percepção estética de algo, naturalmente aquilo te incomoda e faz você procurar. Então, você vê lá, um corpo com excesso de gordura, por exemplo. Não estou falando de padrão físico perfeito, né? Estou falando um corpo com excesso de gordura demonstra uma pessoa que tem uma alimentação não tão regular, que provavelmente não está com o intestino funcionando e toda a cadeia está ruim. E aí ela chega muitas vezes na estética para resolver isso, né? Então, por que você acha que a estética ainda é visto puramente como vaidade? E como as pessoas têm chegado para você e você tem mostrado que, na verdade, você pode tratar outras questões também cuidando da estética delas? Então, quando ela vem... Porque geralmente a pessoa vem quando aquilo incomoda. Uhum. E aí ela vem porque tá alguma coisa incomodando. E aí eu trago ela pro espelho, né? Que eu tenho lá na clínica. E eu falo assim, o que tá te incomodando? Tá me incomodando essa gordura localizada. A estética sozinha, ela não vai ser sustentável. Porque é como eu disse, a parede que tá te incomodando porque tem uma infiltração e você quer passar uma tinta, mas você não tá indo lá no problema que é a infiltração, que vai trazer outros problemas. E dependendo do tipo de infiltração, a casa cai, né? Sim. E aí a pessoa vem, às vezes, por uma questão de estética. E eu mostro pra ela que ela precisa cuidar de um todo. Porque a verdadeira beleza, ela vem de dentro pra fora. Então, não tem como a gente sustentar uma beleza que a pessoa está procurando sem não cuidar de dentro primeiro. Então, ela começa a perceber que... Ela fala assim, mas eu não tenho ânimo pra me cuidar. Eu não tenho ânimo pra sair de casa, por exemplo, pra malhar. Tô sem energia. E aí, a hora que a gente precisa avaliar esse paciente como um todo. Peraí, vamos olhar os seus exames laboratoriais? O paciente está com uma anemia, o paciente está com uma deficiência nutricional, está precisando de vitamina. A pessoa está literalmente sobrevivendo. E aí, aquela estética que a princípio ela veio, e muitas vezes ela é banalizada, assim, eu não ligo para estética, eu não ligo para vaidade. Mas, na verdade, é como a gente até fala, nós somos templo do Espírito Santo, né? E aí, como é que você está se cuidando também? Sim. E a Rebeca bate muito nesse ponto sobre a questão que a comida também é importante, a maneira da gente também adorar o Senhor. Como é que está o seu corpo? Como é que está a sua vida para cuidar do seu filho? Para você viver, porque isso fala também de longevidade. Sim. E aí, a estética que, no final, você veio... por ela só vai ser um reflexo de tudo aquilo que você tá dentro. Então, não tem como a gente querer cuidar da estética sem cuidar de dentro. Por isso que eu falo, não é uma futilidade. Ela é um reflexo da sua saúde. Perfeito. E qual que é o caminho desse trabalho, né? Chegou essa pessoa lá, tô incomodada, tô com muita gordura abdominal e tal. Qual que é o caminho para tratar essa pessoa? A gente começa lá no psicólogo, a gente começa no médico...
na alimentação, no exercício? Como é que é o caminho lógico ali que ela vai seguir dali pra frente? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma avaliação do paciente como um todo. Porque, vamos lá, o que hoje acontece na parte que tá na moda? Todo mundo indo pros Monjaros, pros Ozempics, e todo mundo fala, minha amiga tomou um Ozempic, deu muito certo. Aí ela vai lá, faz a aplicação e tem o efeito rebote, né? Mas ela não vai na fonte. Então, a primeira coisa que a gente vê, peraí, porque você precisa ter um tratamento que seja duradouro e tenha o melhor resultado possível. Não tô falando mal do Monjaro ou do Ozempic, são tratamentos que realmente têm o seu lugar de importância. Mas, às vezes, utilizado da maneira errada ou no momento errado, eles queimam etapas. Então, quando a gente faz uma avaliação correta do paciente, primeiro a gente olha como é que tá esse paciente como um todo. Tem carências nutricionais, a gente precisa regular isso. É um paciente que está lutando contra uma ansiedade, contra uma depressão. Eu preciso ter um acompanhamento profissional. Por mais que a gente, às vezes, não anseie de querer fazer que esse paciente tenha um resultado, mas se a gente não trata ele como um todo, eu estou ali trazendo o melhor tratamento, a melhor, como é que se fala? Um plano, né? De atividade física, mas aquele paciente não está conseguindo levantar da cama. E aí é a hora que ele precisa de um tratamento profissional. Mas primeiro, eu tenho que avaliar os exames laboratoriais, porque vai me dizer como tá tudo lá dentro. Porque, às vezes, aquele paciente, ele tá pré-diabético, uma vitamina D baixa. Que é muito comum. Muito, né? uma B12 também. Então, assim, são várias coisas que a gente vai podendo ajustar, primeiro para arrumar a casa, que eu sempre falo, para a gente subir uma casa, a gente tem que mexer no alicerce. Então, eu falo que a avaliação do paciente é avaliar esse alicerce. Por quê? Diante daquele alicerce, esse alicerce que eu tenho aqui, ou eu posso construir um prédio de tantos andares, ou não, aqui eu tenho que ir com 3 andares. Ou para eu construir o que eu quero, eu tenho que ter um tempo maior, porque cada paciente é único. Então, eu preciso avaliar cada um. Não é porque tal pessoa teve um resultado que eu vou ter o mesmo, porque eu sou diferente. E nesse contexto, assim, de pessoas serem diferentes, qual é o maior mito que você ouve, assim, dentro do consultório? O que as pessoas costumam falar, assim, rotineiramente? Boa pergunta. A grande coisa que eu ouço é a questão da idade. Ah, não, é porque eu já tô... É a minha idade. A pessoa tá nova. Dos 30, né? Às vezes, mano, 30 anos, tu tá jovem, velho. Isso, e usa essa questão. Não é porque a idade... Eu ouço muito a questão do tempo, porque não é uma prioridade. E eu falo, quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que ter um tempo para cuidar da doença. E muitos vêm pela doença. Sim. E a questão também que... depois eu vejo isso. Sempre vai deixando para depois, vai deixando para depois. Cara, algo que eu acho, assim, surreal, impensável, é você sugerir algo pra saúde da pessoa e ela não ter tempo. Tipo assim, cara, eu aceito você não ter 1h30 pra fazer uma musculação pesada e tal, mas você não ter 20 minutos pra fazer uma caminhada ou 20 minutos pra ir na academia empurrar um pezinho, cara, é inaceitável. Porque nada vai ser possível na tua vida se tu não tiver saúde, pô. Você quer se esforçar no teu trabalho, se tiver saúde, você não vai. Você quer cuidar da tua família, se você não tem saúde, você não vai. Você não vai fazer nada. Então como é que você não tem tempo pra cuidar da única coisa que todas as outras coisas dependem, sabe? Tipo, eu acho uma loucura, cara. E uma coisa também que eu ouvi e eu guardei, por exemplo, às vezes a gente tem anseios. Eu quero um carro, eu quero uma viagem, e você tá trabalhando por aquilo. E aí você vai viajar, você vai ter aquela bolsa, você vai ter aquele carro, aquela casa. Mas aquilo por um tempo vai ser legal, mas ele vai passar. O carro vai passar de moda, a bolsa já não vai ser mais utilizado. Mas a única coisa que vai te acompanhar até o último segundo da sua vida é o seu corpo. Como que você tá cuidando dele? É o único que você vai levar do início ao fim. E é essa questão, você não tem tempo, mas para que você tá tendo tempo? Porque a gente fala que isso aqui não existia e a gente colocou na nossa vida. A gente tem tempo pro WhatsApp, a gente tem tempo para as redes sociais e que isso também tem roubado muito o nosso tempo. Quando você vê... é um tempo invisível, né? Porque às vezes você vê relatório, cara, você fala, meu irmão, como é que eu passei tanto tempo no telefone, justamente. Né? Eu recentemente coloquei até aquele parâmetro para usar tempo máximo, né? E quase todos os dias eu estouro as 2 horas de Instagram. Não, mas quase todos os dias eu estouro. E olha que eu acho que eu sou uma pessoa que tem certa consciência em relação a isso, mas mesmo assim acontece. E isso que você falou é determinante, né? Porque a gente fala muito desse aspecto de prioridades, né? A gente conseguir enxergar a nossa vida de uma forma geral para ver o que a gente de fato está dando atenção. Porque o que mais se vê, infelizmente, é uma incoerência. As pessoas muitas vezes falam assim, você pergunta para uma pessoa o que é mais importante para ela, a sua família ou
o seu trabalho. Aí a pessoa fala, é a minha família. Só que ela passa muito mais tempo dedicado ao trabalho do que a família. E existe um certo mito também dessa questão da qualidade do tempo, sabe? É uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, assim. Até quando esse tempo de qualidade escasso vai realmente impactar positivamente no reflexo daquilo que você está fazendo? Porque não é sobre como nós já tivemos, né, um momento da vida em que nós treinávamos muito, que nós dedicávamos um tempo para isso. Hoje, não cabe mais na nossa agenda, mas necessariamente vai ter que ter algum tempo da nossa agenda para a gente fazer isso. Nem que seja 20 minutos, colocar o tênis e sair na rua para fazer algo. Foi o que eu acabei de falar, né? Hoje não tá cabendo na nossa rotina treinar em alta performance. Sim. Mas é inegociável que a gente treine pela nossa saúde. Então, Justamente. por exemplo, a Alana às vezes vai treinar 20, 25 minutos. Antes ela treinava mais de 2 horas, né? Então, assim, aquilo não cabe mais, mas é inegociável e inaceitável a gente não cuidar da nossa saúde, né? E tem um negócio que você falou, que eu até falei com um amigo meu esses dias que eu tava conversando com ele, é empresário e tal, tava nessa preguiça de treinar. Falei, cara, tu vai construir um patrimônio enorme e vai infartar com 40 anos se tu continuar desse jeito, né? Então a gente tá dedicando todo o nosso tempo para construir dar um conforto para a família, mas pode ser que você não dure muito com a tua família se você não cuidar da tua saúde. Né? Na verdade. Uma carreira no trabalho, pode ser que você não dure até chegar onde você quer na carreira, sabe? Então, não é bem equilíbrio a palavra, né? Mas a gente precisa estrategicamente encaixar tudo isso para rodar num ritmo que seja saudável para o trabalho, para a família, para a saúde, né? Para que a gente consiga aproveitar o que a gente constrói, né? E falando nisso, eu também tive um burnout. E eu me vangloriava, porque eu era demais, eu não tinha tempo. Eu já cheguei a atender até 11h30 da noite, eu achava isso incrível. Mas assim, quando eu parei, eu falei, cara, isso tá errado. E eu tava negligenciando o cuidado da minha saúde. Sim. Aí, eu comecei a treinar do lado da clínica, e às vezes um paciente ligava, Cher, tem como? Aí eu nunca dizia não. Aí eu ligava pro meu personal e falava assim, Guerra, eu não consigo ir hoje. E ele era muito, não, tudo bem. E eu achava isso o máximo. Até que eu percebi que eu não tava tendo tempo com meu filho, eu tava cuidando de todo mundo e não tava cuidando de mim. E todos os pacientes que depois vêm e cuidam, falam assim, caramba, foi a melhor coisa que eu fiz. E depois você olha e fala assim, de fato, isso é o que mais vale a pena. É a única coisa que a gente não se arrepende de começar a se cuidar. E não tem como cuidar dos outros sem cuidar de si, né? É o negócio do avião, né? Você bota a máscara em você pra depois botar no outro. Eu queria muito falar, porque essa parte me interessa muito, eu sei que para as mulheres também elas vão adorar. O que são as terapias propriamente ditas? Então, assim... Pra mim não interessa, não. É porque o Luiz, para começar, ele tem medo de agulha, tá? Ah, mas é com agulha a terapia? É isso que a gente vai saber, né? Ah, tá, que se for, não quero... Mas, assim, eu acho que tem muitos termos que a gente ouve por aí, né, que são muito comuns. Por exemplo, tal alimento tem uma função antioxidante, tal alimento é importante porque ajuda na imunidade, mas que a gente tem dificuldade de entender na prática, né? E eu queria saber, o que são essas terapias pós-oxidativas? Então, só para eu falar uma coisa que eu lembrei agora, mas, por exemplo, que às vezes a gente lida da estética com uma maneira fútil, como algo banal, mas como que a nossa beleza, a gente olhar no espelho, se sentir bem e bonito, nos impacta, e isso é saúde. Como trabalha a nossa autoestima, como isso é bom, como isso te anima também a cuidar mais. E aí, voltando das terapias pró-oxidativas, na verdade, é o seguinte, o nosso organismo, ele tem um mecanismo... oxidante e pró-oxidante. Então, quando a gente faz uma terapia, por exemplo, como o ozônio, que ele é um oxidante, ele é como se desse um estímulo, um start para o nosso corpo, tipo de acorda, vamos responder? Porque a ozonioterapia, por exemplo, ele não é um medicamento, ele é uma biomolécula. Então, ele dá mecanismo para o seu corpo responder. Porque quando o nosso corpo está bem regulado, ele consegue responder. Por exemplo, quando a gente está com a questão do vírus, não existe um medicamento para a questão do vírus. Ele vai tratar os sintomas. Sim. Então, a gente precisa do nosso organismo responder àquele tratamento. Por exemplo, uma quimio ou radioterapia. Por que 2 pacientes semelhantes com o mesmo tipo de câncer faz o mesmo tratamento, um evolui para cura e o outro vem para metástase e vem a óbito? Porque não é só o medicamento, a terapia em si, é como o nosso organismo responde a ele. Porque se fosse só um medicamento, estava tudo resolvido. Então, a terapia...
pró-oxidativa, né, que é uma terapia mais natural, ela sempre vai trabalhar com o seu organismo para ele dar as respostas. Porque o nosso organismo, ele redondinho, ele tem como ter a autocura, ele ter esse processo de resposta. O problema é que, por que não responde? Porque ele tá tão inflamado, tão intoxicado, tão... não tá dando conta nem de sobreviver direito. Né? Que qualquer coisa derruba. Então, as terapias pró-oxidativas, ele tem um intuito disso, de levar o seu organismo a dar as respostas que ele foi feito, porque Deus é perfeito, da maneira certa. E a gente não responde porque a gente está justamente totalmente inflamado, intoxicado. E não é só de uma maneira de alimentação, é o estresse. Quantas pessoas hoje andam estressadas, não dormem direito, o intestino não funciona. Então, as terapias integrativas e as pró-oxidativas entram também nisso, é justamente trabalhar com o seu organismo para dar as respostas que a gente deseja, que ele está precisando. Cara, e é muito maravilhoso, né? Eu falo assim, eu tenho muita felicidade de viver da forma que a gente vive, por me dar a oportunidade de conhecer também. Recentemente, eu tenho 2 doenças autoimunes, né? Eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto e tenho doença celíaca. E eu tava já tomo, né, o T4 há muitos anos, inclusive as doses continuam ali praticamente as mesmas, o T3 e o T4 super regulado. E aí, não estava conseguindo baixar o TSH de forma nenhuma. A gente fez algumas alterações alimentares, assim, né? Assim, mínimas. E claro, eu troquei alguns produtos em casa, produtos de higiene, cosmético, etc. Cara, em 15 dias, o meu TSH foi tipo de 4,8 para 1,56. É inacreditável o poder que o corpo tem de se recuperar. Sem nenhum hormônio, sem nenhum remédio. É impressionante mesmo. E é exatamente essa é a questão, né? Porque o nosso corpo, ele é uma engrenagem perfeita. Só que aí, quando você resolve o problema com um medicamento, geralmente você cria outro problema. E a tireoide, esse que é o problema, né? Que você tá trabalhando ali com 3 hormônios e aí um acelera o outro para, o outro vai. E aí, quando você tira o medicamento e traz essa questão da alimentação para resolver, você consegue regular, né? Mas eu realmente sou muito apaixonada. Assim, E uma coisa que eu sempre falo é, a doença que você foi diagnosticada hoje, ela não começou hoje. Ela foi dando sinais, foram dando indícios lá atrás, e a gente foi ignorando. E aí, o que acontece? Você vai ignorando, o corpo vai tentando, ele vai tentando, e aí chega uma hora que não dá. Porque, assim, igual essa questão que você falou, eu fui tirando algumas coisas e eu fui vendo que o meu organismo foi melhorando. E a gente tá sendo intoxicado por diversas coisas o tempo inteiro. E aí você fala, pô, mas eu não adoeci agora. Não, mas você vem adoecendo há muito tempo. E aí a questão da alimentação, você vê que o quanto ela é importante. E aí você vai no médico tradicional, quantos avalia isso? Só a medicação. Volta, doutor, não tá fazendo efeito. Mas ele fala, como é que você tá comendo? Quantos falam isso? Não vou falar nem do plano de saúde, que aí é pedir demais mesmo, porque ele tem que atender vários. Mas às vezes um médico particular que você tem que ele não vê, então tá bom, vou mudar, ou vai mudar a medicação, ou vou entrar com tal medicação porque o efeito colateral desse medicamento tá acontecendo isso e isso. A medicina integrativa, a gente não vai ignorar nenhum desses tratamentos, vai manter, porque já tá ali, tem uma comprovação científica, ok, mas a gente vai entrar com outros mecanismos. Eu falo assim, a gente vai para uma guerra, a gente vai armado até os dentes, a gente tá ali tratando 2 doenças autoimunes. O que eu tenho hoje para tratar esse problema? Então, nós vamos com tudo. Eu não vou ali com uma arminha. A gente tem que ir com arsenal. Então, a integrativa é o que a gente tem hoje para poder cuidar disso, junto com a medicação convencional. Tanto que eu tenho respostas e pacientes de doenças que vão para remissão e que, por exemplo, pacientes diabéticos que estavam ali para amputação. O convencional seria amputar, estava já sem circulação. E eu até falo assim, o médico, quando você voltou e não precisou amputar, ele falou alguma coisa? Não. Porque meio que não tem muito essa... Tá tudo bem. Porque é aquilo que o Luiz falou, é muito da visão de mundo da pessoa, né? Eu sempre, quando procuro profissionais, independente do que for para atendimento, eu sempre procuro ver isso, assim. O que aquela pessoa tem que, de fato, ela vai conseguir colaborar com o que eu acredito na vida. Porque, às vezes... Não é maldade do médico, não é? Ele aprendeu assim. Ele aprendeu assim. E a gente vê muito isso, né? Na época da Covid mesmo, né? Que a gente estava na área da saúde. O quanto, por exemplo, o profissional da saúde em geral tinha um certo preconceito, até o OMS considerar, né, a educação física como uma área da saúde, em dizer que é uma área da saúde. Quando, na verdade, se você parar para pensar, quem trabalha com saúde efetivamente, na maioria das vezes é o profissional de educação física. Porque os outros acabam
por negligência das pessoas atuando quando a pessoa já está doente, né? A gente não tem essa visão preventiva. E você pode ver que até na própria Covid, qual que foi o diferencial das pessoas passarem de uma maneira assintomática e outra de uma maneira tão séria e veio a óbito? Justamente como é que estava aquele organismo, como é que estava a saúde. Principalmente o sobrepeso, né? Justamente. Tem quando você tem um problema, uma dor, aí você tem essas duas formas de resolver, né? De resolver. Ou você vai tomar um remédio, ou a gente entra para a questão da terapia integrativa. A terapia integrativa, ela vai exigir muito mais do paciente do que a terapia tradicional, que é só você tomar um remédio ali de 6 horas e, em teoria, tá tudo bem, né? Existe muita resistência das pessoas a aderir a esse estilo. Porque, assim, eu sempre falo, se a pessoa com o estilo de vida chegou onde ela tá, para ela ir para outro lugar, ela vai ter que mudar o estilo de vida, não tem como. Alguns pontos ela vai ter que mexer. E, às vezes, é muito, muito complexo. Tem gente que se recusa a mudar qualquer refeição ou incluir qualquer coisa diferente na rotina para cuidar da saúde. Existe muita resistência? Ou as pessoas já chegam para você, tipo, não, tô disposto e vou seguir e fazem? Então, eu tenho 2 tipos. Aqueles que são igual a Alana, que são já se cuidam e não aceitam qualquer diagnóstico e vão pesquisar. Tenho pacientes que dão aula. Esse paciente, ele já veio focado e o que você propôs, ele vai e ele já sabe mais do que você, se duvidar. Legal. E tem aquele paciente que ele não tem mais saída e alguém falou pra ele, você precisa ir lá. E aí ele vai. Como ele já tá sem saída, ele vai aceitar porque ele já tá sem saída. Legal. Então, assim, eu trabalho com esses 2 extremos. Qual que eu gosto mais? O paciente que tem a consciência e fala, não, eu vou fazer o que for preciso ser feito. Porque o que acontece? Por exemplo, o paciente diabético, ele é o paciente mais indisciplinado que tem. Porque a diabetes, ela é uma doença silenciosa e traiçoeira. Então, a pessoa parece que tá bem, tá ali toda descompensada, daqui a pouco faz uma lesão, não cicatriza e tem que ir para uma amputação. Mas parecia que ele estava bem. Sim. E os pacientes que geralmente já têm um estilo de vida mais saudável, ele é um paciente muito consciente. Ele tem uma resposta muito boa. Porque você cuidar daquilo que já está bom, você só tem ganhos com isso. Então, quando o paciente ele já está numa situação mais crítica, ele precisa percorrer um caminho maior, mas ele também tem resposta. E quando ele começa a ver a resposta, ele também se anima. Então, geralmente, você tá nos extremos ali. Ou quem já quer, tipo, subir mais de nível, já tem a consciência, ou quem já tá realmente... E a medicina nada, né? não teve resposta. Eu tive uma doença de uma paciente, uma doença autoimune, que foi até um trabalho que eu apresentei no Congresso Mundial. E, assim, desenganada pela medicina, chama perfil bolhoso, com alta medicação e não respondia. E aí alguém falou pra ela e ela chegou lá e disse assim, não tenho o que fazer, vou lá, sem esperança. Ela não vestia mais roupa porque vai fazendo lesões na pele inteira. E aí ela, quando não tinha mais o que fazer, porque ela não podia nem sentar, porque colava, ela se ajoelhava e cochilava. E ela ficava de pé o dia inteiro e ficava caminhando pela casa. E aí ela veio, para você ver a questão do integrativo. Para a medicina convencional, assim, não tem mais o que fazer, porque a dosagem da medicação não tinha mais como que aumentar. Então, assim, é meio que, olha, você vai ter que aceitar isso aí. E uma coisa que eu falo que cada paciente, eu sempre trato, se fosse a minha mãe ali, porque é diferente. Eu mandar um paciente para casa e falar assim, não tem mais o que fazer. Legal. E os médicos que eu conheço da integrativa, eles geralmente tiveram também esse olhar de... Né, a medicina tradicional não me tem essa resposta, mas eu quero essa resposta. E ele vai atrás, e é quando ele encontra a integrativa, e não tem como você conhecer a integrativa e abandonar. E aí ela veio, a gente começou a tratar, e ela foi uma equipe multidisciplinar. E a foto do antes e depois dela, assim, é lindo. Ela, uma doença que estava totalmente ativa, está em remissão já há mais ou menos uns 3, 4 anos. Foi o trabalho que eu apresentei. Eu tinha as fotos, perdi o celular. E assim, as lesões na cabeça. Eu queria ver as fotos também. Bem forte. E aí, nas fotos, ela tá assim, né? Tipo, tirando foto. A unha dela, pra você ver como a estética reflete dentro. Sim. O cabelo, a unha dela, assim, papel. E aí ela tira a foto, né? E aí depois eu falei, eu vou apresentar no congresso, me manda as fotos. Aí ela tira, e quando ela tira assim a unha, aí eu perguntei bem assim, você botou unha gel? Porque é unhona, né? Ela, não, é minha unha. Eu falei, nossa, porque a minha esmaltação é gel, né? A dela, ela falou, é minha. Eu falei, caramba. Por isso que eu falo, às vezes a estética, às vezes não,
ela reflete sem a pessoa nem querer. Porque quando ela foi cuidar, o foco principal dela era a doença que estava ali matando. Sim. E aí, a gente teve que rapar o cabelo dela, porque as lesões estavam muito infeccionadas. Então, pra gente tratar, não dava com o cabelo. E o cabelo dela cresceu muito rápido. Por quê? De fato, a gente não tava usando os ativos ali pro cabelo crescer. Mas porque o corpo dela tava respondendo. E assim, a coisa mais linda, ela ainda tem as manchas no corpo que ela fala que é pra lembrar do milagre que ela viveu. Que massa. E a Integrativa, ela não parou o tratamento dela, ela cuidou, mas a gente trouxe um tratamento complementar que deu uma resposta linda, maravilhosa. E a unha dela é linda, porque toda mulher quer ter uma unha bonita e grande. Eu falei, olha aí, é sobre isso a estética, entendeu? E é o que você falou, né, cara? A estética do corpo, ele vai sempre responder a alguma coisa que tá acontecendo dentro. Então, se tua unha tá quebradiça, tá caindo, tem alguma coisa errada, sei lá, se teu lábio tá todo rachado e você não tá em Brasília em agosto, tem alguma coisa errada, né? Então, sei lá, sua pele, o olho, né? Tudo, o cabelo. O cabelo é um negócio que reflete vários problemas, né? Queda de cabelo e etc. A gente até falou isso com a psicóloga no episódio passado, que é a gente aprender a fazer as coisas por amor ao nosso corpo, e não porque a gente quer se punir de alguma forma, né? Eu tenho quase 40 anos. Quando... Eita, você não sabia? Quando eu sempre fui uma criança muito ativa do esporte, etc. Então, eu construí um corpo por causa do esporte. Eu não pensava nos fins estéticos. Na verdade, quando eu era criança até, eu lembro que assim, a primeira mulher que apareceu, que era um pouco mais musculosa na televisão, foi a Solange Frazão. E para quem não conhece a Solange Frazão, pode colocar. Ela é super magrinha, super... Então, assim, eu não tinha... referência de padrão que eu tenho. E assim, por uma sorte, né, logo depois, agora mais velha, começou a ter essa moda de mulheres serem mais fortes, mas até 10, 15 anos atrás as pessoas falavam que tem corpo masculinizado, é assim. E aí muita gente chegava pra mim e perguntava, o que você fez? Eu falava, cara, é uma vida fazendo isso. Sim. São 37 anos de vida. Eu lembro, eu entrei no meu primeiro esporte quando eu tinha 8 anos de idade. Eu sempre me preocupei com a alimentação. Por quê? Eu me preocupava porque eu queria emagrecer? Não, eu me preocupava porque eu queria render bem nos esportes. Então, como o Luiz disse, tudo é uma consequência daquilo que você faz por dentro e reflete por fora. E aí você me falou algo que até me tocou muito, porque nesse processo que eu estava da remissão também do hipotiroidismo, eu estava resistente em relação a algumas coisas, né? E eu tenho uma amiga, Joana, te amo, Jo, que ela é super chata com questão de rótulos de alimentos, sabe? E eu achava assim, poxa, eu me alimento tão bem, eu me alimento muito melhor do que a maioria das pessoas que eu conheço, não é possível que eu já não faça o suficiente para o meu corpo responder bem. E aí, quando eu me dei a oportunidade de mudar linha de cosméticos, de mudar produtos de higiene, tudo isso lá em casa, eu tive um resultado. Então, assim, eu lembro que eu me peguei refletindo, até conversei com o Luiz, assim, eu falei assim, cara, como eu posso ser a pessoa que se importa tanto com o que eu como e não me importo com aquilo que eu tô passando no meu corpo, assim, me soou contraditório, mesmo tantos anos depois. E aí uma mudança que parece radical, né, mas que é progressiva, teve um impacto gigantesco, né, na saúde. E para você ter noção, é porque você não aprendeu sobre isso. Por exemplo, quando eu entrei na estética, a gente não aprendia sobre essa parte integrativa de ter que olhar como é que tá o seu corpo. A gente aprendia de técnica a anatomia. Depois começou a estourar as intercorrências. Aí começaram a focar em dar curso de intercorrência. Nos últimos congressos que eu palestrei, começou-se a bater muito nessa tecla do... Você precisa avaliar o paciente, porque não é só fazer um bioestimulador de colágeno. Porque esse organismo precisa estar bem. E um exemplo, por exemplo, da estética, há muitos anos atrás, eu ainda nem era da estética, nem era formada ainda, eu tive acne adulta. E eu não tive acne na adolescência, porque eu também fui igual você, Alana. Eu era aquela jovem que amava o esporte e eu sempre amei comer saudável. Então, pra mim, isso era muito natural. E aí, depois, eu casei e comecei uma alimentação muito ruim. E fui. E aí, comecei a ter muita acne. Comecei a tomar anticoncepcional. Só que na época eu não tinha essa visão, hoje eu tenho. E aquilo começou a ser algo muito ruim, porque... Se acne na adolescência é ruim, imagine na vida adulta. E eu rodei essa Brasília com médicos. Ninguém me dava uma solução que não fosse Rocutan e mudar o anticoncepcional. Aí eu fui mudando o anticoncepcional, eu não queria Rocutan porque eu queria engravidar, não sabia como, quando. E aí eu falei, não quero, porque quando você toma o Rocutan tem que tomar muito cuidado, depois você tem que ficar ainda um tempo sem engravidar. 2 anos, 3 anos, eles falam. E aí, na época, eu falei assim, não, 1 ano, mas e o medo? Só que eu falei, não quero, porque eu sempre não gostei dessa parte muito radical e muito medicamentosa.
nenhum médico me levou a... Vamos lá cuidar, vamos olhar os seus exames. Não, era tipo assim, tradicional. Eu tô com... tá, Rocutan e anticoncepcional. Qual que você tá tomando? Vamos mudar. Mas assim, o anticoncepcional tava me dando também efeitos colaterais. E eu não queria Rocutan e não tinha outra opção. E aí hoje, eu falo assim, gente, olha o tanto que eu sofri, tanto que eu nem tenho foto nessa época, eu não tirava foto. Meu rosto tava aquela coisa mais horrível. E aí, há uma questão estética, ela precisa ser olhada de uma maneira geral. E, por exemplo, só o Rocutan em si, quantas mulheres tomaram Rocutan, cessaram ali aquele sintoma e anos depois vieram e precisa tomar Rocutan, que é uma bomba, que é um problema. E até isso do anticoncepcional, até falei aqui no episódio também que a gente trouxe o ginecologista, que é impressionante, né? Porque eu lembro que quando eu menstruei, sei lá, com 12, 13 anos de idade, na época minha mãe me levou no ginecologista e eu comecei a tomar anticoncepcional desde então, nem tinha vida sexual ativa e fiquei tomando anticoncepcional a vida inteira. Sendo até que é um veneno, né? Com mais de 32 anos, alguém chega e fala assim, por que você tá tomando esse tanto de anticoncepcional? Eu nunca me questionei por que eu tava fazendo aquilo. E aí os impactos são esses. E isso que você falou é muito verdade, porque aí, muitas vezes o médico te atende, aí ele vê aquele sintoma que, na verdade, já é uma demonstração, né, do seu corpo pedindo socorro ali do que tá acontecendo, e aí ele vai e trata o sintoma. E aí ele não fala, mas espera aí, então como é que tava a sua alimentação? Porque pele acneica tem tudo a ver com a alimentação, né? E aí só fala sobre usar um sabonete para pele oleosa acneica. Pô, mas e a alimentação? E foi na época que a minha alimentação estava ruim, eu estava sedentária. Olha aí, faz todo sentido. Faz todo sentido. E anticoncepcional. E o que a gente, assim, pra uma mulher ou um homem, né, que tá assistindo, fala, cara, minha pele tá horrível. O que são as coisas ali que... consulta? Pode ser. Aí, tipo assim, minha pele tá muito ruim, o que... É claro que cada um vai ter um caso diferente, mas comumente, o que costuma afetar muito a pele, por exemplo? Acho que a gente podia falar de pele, cabelo e unha? Sim. E eu falo que eles são marcadores. Cabelo, pele e unha, ele é um marcador da sua saúde. Então, primeira coisa, você precisa ver a alimentação e intestino. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E, por exemplo, aí a pessoa tá lá, viu, fulano tá com o cabelo caindo e ele começou a tomar o MKP Hair, ou o médico fez uma formulação pra ele, ou me passa aí que eu vou mandar manipular pra mim também. Mas por que seu cabelo tá caindo? A gente precisa saber qual que é a causa. Porque, às vezes, por exemplo, você vai tomar uma suplementação, mas o seu intestino tá com uma desbiose. Não vai absorver, você pode estar tomando o melhor suplemento, mas se o seu intestino não tá saudável, como é que isso vai absorver? Vai jogar dinheiro fora. Eu falo que é fazer cocô caro. Então, por isso que a gente precisa fazer uma avaliação para fazer, vamos lá, como é que você tá? Como é que tá a alimentação? Porque não é só usar um ativo para uma pele oleosa e acneica. A gente precisa ver o que tá gerando essa pele. Tá oleosa e acneica. O que tá desregulado? Esse intestino. Até o seu humor muda quando o intestino não tá bem. Né? Então, é sobre isso. Então, olhou uma unha fraca, o cabelo fraco, a pele diz sobre o seu intestino. Então, a gente precisa avaliar isso. E como é que é o cuidado com o intestino, assim? De forma geral, né? Pra alguém que tá assistindo fala, pô, então eu quero cuidar do meu intestino. O que eu preciso aqui no meu dia a dia dar uma olhada pra ver se eu não tô fazendo muita cagada? Ou não, né? Vamos lá. Quais são os sintomas que o nosso intestino tá dizendo que ele não tá legal? O intestino não tá funcionando, é um sinal. Você tá ficando muito estufado, é um sinal. Você está arrotando e soltando pum com um cheiro muito desagradável, isso é um mau sinal. Porque, assim, a gente tem uma flora intestinal de bactérias boas e ruins. E aí, quando você começa a ter hábitos de vida, ou você tomou medicamento por muito tempo, isso agride também a nossa saúde intestinal. Então, a gente precisa avaliar. Então, são vários fatores. E aí, não adianta só eu, às vezes, tomar um probiótico. Eu preciso ir na fonte. Por que eu tô com esse... O probiótico, mais uma vez, é a gente tentando resolver... Isso, porque assim... Simples, fulano falou que tava com desbiose, tomou tal probiótico. Mas vem cá, qual que é a sua queixa? Ele fez um tratamento, por exemplo, tomou muito tempo medicação. E aí, você destrói a sua flora intestinal como um todo. Então, você precisa fazer um repovoamento saudável ali. Então, a gente precisa avaliar, porque tudo depende. Mas sinais que a gente precisa olhar que você está inflamado intestino não está funcionando, isso é um sinal. Você está ficando estufada, aí eu sinto uma queimação. Por exemplo, tem pessoas que acham que a queimação é super normal e vivem tomando os prazóis da vida. Tem gente que vive de Eno, pô, Eno é sobremesa. Justamente. E aí como é que fala?
você tá ali só mascarando um problema que o seu corpo tá sinalizando. Então, tá vendo que o nosso corpo, ele vai dando sinais? Você tá sem energia, você tá cansado, você tá com o cabelo caindo. O seu corpo tá gritando e você não tá escutando. A diferença é que na integrativa, a gente para ouvir o que esse corpo tá falando. Isso que você falou, a gente até conversou um pouco no privado, né? Até me dói dizer isso, mas é verdade, que a minha mãe faleceu com câncer no reto, né? E quando ela chegou no hospital, o médico, na hora de fazer o exame de toque, falou, olha, esse câncer provavelmente tem de 8 a 10 anos. E minha mãe era uma pessoa que ela tinha um problema intestinal muito grande. Só que é aquilo de achar normal ficar 3 dias sem ir no banheiro. E aí, em achando normal durante anos e anos, ela foi propagando o diagnóstico de uma doença, né? Que acabou que a levou à morte, infelizmente. Então, assim, acho que aconteceu algo similar agora. Eu lembro que você compartilhou até com a Preta Gil, que é isso. Gente, até pode acontecer, mas é muito raro acontecer coisas de uma hora para outra. Geralmente, o nosso corpo vai dando pequenos sinais de que aquilo está acontecendo. Então, assim, quando a minha mãe chegou no médico, né, que primeiro investigaram que era o intestino e não tinha nada no intestino, o médico foi perguntando várias coisas, falou, mas não é possível, mas como é que tá como é que tá o funcionamento, né, do seu intestino? Ela falou, não, eu tô há 5 dias sem ir no banheiro. Sim, e pra ela tava ok. Tava tudo ok, porque, de fato, o exame no reto não é um exame comum de fazer, né? A gente geralmente faz mais ressonância no intestino, quando tá com algum problema que acha que é assim. Uhum. E era uma obstrução gigante. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é claro que nós estamos aqui vivendo e que as coisas podem acontecer, a gente não tem controle de absolutamente tudo. Mas o que a gente tem controle, a gente precisa cuidar, né? Verdade. Cara, e parar de aceitar, tipo, sentir dor de cabeça todo dia tá errado, acordar indisposto tá errado, não ir no banheiro tá errado, tipo, não aceita essas coisas, cara. Isso aí... Questione. Quando chega fora do corpo, é porque lá dentro já tá um caos, né? Justamente. Porque, assim, o corpo tem uma capacidade muito grande de ir se adaptando com esses problemas vai e tal. aguentando, né? Quando começa a chegar fora, é porque o negócio já tá muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. É verdade. Eu vou até encaminhar para uma pergunta aqui, que eu queria saber se existe, assim, se existe um pacote ideal entre o estilo de vida que a pessoa tem que ter e os procedimentos que você acha que ela tem que fazer, assim, até como, muitas vezes, como preventivo para ela ter uma longevidade, sabe? Já que a gente está falando também de envelhecer de forma saudável, né? Então, eu falo que os hábitos de vida, né, a alimentação, e quando a gente cuida de uma maneira preventiva, gente, isso é a cereja do bolo, né? Porque, de fato, se a gente pudesse prevenir e não ficar remediando, é o ideal. Porque quando você fala, né, pô, eu mudei os cosméticos, eu mudei minha alimentação, olha o impacto que isso tem sobre uma doença autoimune. Sim. Não é muito melhor? Então, assim, mas você acha que a Alana tivesse totalmente o estilo de vida que inflamasse muito mais, uma alimentação ruim, uma vida sedentária, uma vida de sobrepeso, como é que estaria? É sobre isso. Então, assim, o ideal é, por que não cuidar da melhor maneira, ao invés de você depois lá na frente ter que cuidar de uma doença? Esses dias um colega meu trabalhando demais e ele não queria sair do emprego porque é um salário muito alto. E a pessoa falou assim pra ele, você acha quanto que custa um câncer? Porque parece assim, quando a gente para e fala, eu não tenho tempo, e às vezes eu me coloco, porque às vezes a gente entra nessa rotina, dessa correria, porque a gente fala assim, parece que a gente tá falando aqui da vida ideal, tudo perfeito. Não, a gente tem problema, tem desafios, às vezes a gente também quer desistir, né? A questão da mentalidade, às vezes a gente vai tendo um problema atrás do outro. Mas quando você para assim, teve até um cara que tava no semáforo vendendo água e colocou assim, água, R$5, uma cirurgia de pedra no rins. Aí, sei lá, R$60 mil. Aí você fala, caramba, aí na hora que você olha, é melhor comprar uma água. Quantas vezes a gente, quando tem uma infecção de urina, fala, nunca mais vou ficar sem beber água. Dura 3 semanas e já para. Né? Justamente. Mas então, são essas coisas que a gente precisa olhar e falar, peraí, eu sempre falo para os meus pacientes, eu não quero falar para você mudar a sua vida de um dia pro outro, porque às vezes a pessoa olha isso como tão distante, fala, não, então não vou nem começar. Começa a melhorar um pouquinho hoje. Começa com uma água. Começa, eu vou caminhar. E eu falo que às vezes também passa o meu dia e eu falo, caramba, não deu tempo. Aí eu fico, não. A questão do desafio, aí eu falei, vou entrar no foco, porque eu também sou humana. Eu também já tive um burnout cuidando de saúde, cuidando da vida das pessoas. Eu falei, peraí, eu tô cuidando de todo mundo e não tô cuidando de mim. E às vezes quem é mulher
tem muito esse problema. Ela cuida de todo mundo e esquece dela. Verdade. Isso é muito... O Luiz tem até uma lição de vida em relação a isso, né? Porque ele era dono de restaurante, ele tinha obesidade, um sobrepeso bem acentuado. Tava gordo. E tinha uma vida totalmente diferente. Aí começou a praticar esporte, se apaixonou tanto por esporte que acabou virando treinador, né? E assim, cara, é um negócio... porque é difícil explicar pra pessoa quando ela não vive. Mas, por exemplo, você trabalha 12 horas por dia, não treina, não faz nada. Eu te garanto que se você trabalhar só 11 horas e treinar uma, tu vai precisar trabalhar só 8. Porque, cara, quando o teu corpo tá funcionando bem, você raciocina mais rápido, você toma decisões melhores, você tem disposição pra resolver mais rápido os problemas que você demoraria muito tempo pra resolver. Então, cara, tipo... É porque às vezes eu fico até meio agoniado, dá vontade de balançar, a pessoa fala, cara, faz um pouquinho. E eu sempre falo que o negócio que mais me motiva a continuar fazendo dieta e treinando é exatamente sentir o meu corpo funcionando no 100%. Sabe? Tipo, pô, você acordar disposto, sair, correr, voltar, comer bem, consigo ficar com a Alan no tempo, trabalho rápido, faço o que eu tenho que fazer. Dorme, chego descansa. Aqui, faço podcast, chego em casa, tipo, eu vou dormir com sono, mas eu tenho mais energia, Sim. sabe? Tipo, meu Deus, eu preciso de um filme, de um hambúrguer, porque eu tô muito cansado. Tipo, não tem isso, sabe? Sim. Então, é muito bom você conseguir sentir o seu corpo no 100%, sabe? Então, pô, experimenta, velho. Experimenta. 3 meses. É verdade. Se fizer 3 meses, nunca mais vai querer parar, né? É verdade. E uma coisa que eu falo que, por exemplo, e tem como melhorar ainda mais. Eu Com certeza. tenho um paciente triatleta, ele veio de lesão no joelho. E assim, um atleta que já tava naquele platô. Porque chega um tempo que quem começa tem aquele salto, né? Uhum. E aí daqui a pouco você chega a um padrão e você estabiliza. Sim. E aí ele veio pra tratar o joelho. E ele não sabia, porque ele sabia do ozônio soprador. E aí ele falou assim, Sheilane, isso tem alguma coisa a ver? Porque assim, eu não mudei nada nos meus treinos. Tudo bem, eu tô sem dor, mas eu tô do mesmo jeito. E, cara, os meus treinos, os números baixaram. E para um triatleta, você sabe Sim. que, poxa, ele não... se às vezes baixar, não é de um dia pro outro. Não É mesmo. melhor baixar tempo do que aumento de salário quando você é triatleta. E aí ele falou assim, tem alguma coisa a ver? Aí eu falei, tem tudo a ver. Ele falou, pois é, porque eu tava assim, eu não tô fazendo nada diferente e melhorou. Aí assim, aquela coisa, poxa, aquilo que tava bom, você pode melhorar. E isso que você falou é realmente aquela coisa, muitas pessoas ainda não abriram o olhar pra isso e fala, poxa, quanto tempo eu perdi? E imagino como você vai envelhecer. E quantas Sim. pessoas... o meu padrinho faleceu também de câncer, foi uma pessoa que ignorou muito tempo a saúde. E eu tenho o áudio dele, ele falou assim, cuide da sua saúde. Porque às vezes agora, pra ele, já tava tarde demais. E aí é a hora que você fala assim, poxa vida, é o arrependimento de não ter feito, né? E às vezes, você começando de pouquinho, não precisa hoje virar um Alane, nem um Luiz da vida, mas assim, só começa. Você vai ver, você vai se agradecer, porque lá no final da sua vida, você fala, poxa, valeu a pena. Cara, se você não faz nada hoje, amanhã você A começar a conta tomar chega. 3 litros de água, caminhar 20 minutos por dia e dormir 8 horas por dia, mexer menos no celular, tua vida já vai ser outra. Sim. Você já vai ter outra vida, eu garanto. E comer um pouquinho mais de fibra. Uma dica também que eu sempre dou para os meus pacientes, por exemplo, quantas pessoas dormem com o celular do lado? Você sabia que a radiação do celular Coloca um interfere modo no avião. seu sono? Caraca, nem falei isso, que essa aqui, ó. Já queria comprar Ele Como é que é o nome do negócio? é aquele bloqueador de radiação. Maravilha! Gente, tudo que eu vejo que é alternativo, e olha, funciona. Funciona. Meu sonho agora, é o filtro de água. Não, peraí. Só que é o preço de um carro. Então não vai Não, poder. também não, né? Não, Se tiver carro com esse preço, eu quero. Não, mas é carinho. É. Mas assim, eu acho que é isso. Eu sempre falo para as pessoas, eu concordo plenamente com o que você disse. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado a colocar as Isso. informações na mesa, porque assim, não é para a pessoa achar que amanhã eu vou mudar de vida. Se você é sedentário, se você não faz uma dieta, começa treinando 2 vezes por semana, vai colocando mais fibra na sua alimentação, um pouco mais de proteína. Nas próximas semanas, você vai trocar isso, vai colocar 3 vezes na semana de treino, vai diminuir um pouquinho o carboidrato, deixar as fibras e acrescentar proteína. Porque assim, as pessoas têm uma tendência muito grande de querer fazer mudanças radicais. E aquilo fica inviável para a vida da pessoa. Então, eu bato muito nessa tecla que aonde eu cheguei é uma construção de muitos anos. Então, é óbvio que hoje eu posso fazer algumas escolhas que podem soar radicais, mas eu não quero que ninguém
Muitas vezes, assim, das minhas decisões, nem o Luiz mesmo fala, não, isso aí eu não vou, Sim. não estou E disposto tá a tudo fazer bem. agora. E tá Sim. tudo bem. Porque cada um sabe quais são os seus limites, né? Então, assim, eu acho legal também a pessoa ter ali um passo a passo Isso. do que ela vai fazer e ela ir fazendo mudança conforme aquilo for cabendo na rotina E dela, até né? um passo a passo coerente, porque você deu o exemplo do filtro, sabe uma coisa que muita gente faz? Por exemplo, você precisa beber água. Ah, não sei o que. Ah, pô, sai um filtro, custa 25 mil reais, que a água é assim, beleza, vou comprar. Só que ela compra o filtro e não bebe a suficiente de água, Sim. sabe? Então, às vezes, nosso cérebro é especialista em enganar, né? Então, aí você vê uma solução Se sabota, né? que é cara, que não sei o que, você fala, beleza, agora eu vou resolver. Só que você inverte a lógica da solução, né? Primeiro você bebe água, depois você compra o filtro. Então, isso funciona para várias decisões que eu vejo as pessoas tomando, né? Tipo, vou começar a tomar whey toda hora. Mas, pô, você não come nem ovo e carne direito, entendeu? Sim. Então, começa a comer ovo e carne, depois você entra no whey protein. E aí, se você for entrar no whey protein, você já entra no whey protein da Force, que tem 15% de desconto para você que tá ouvindo esse podcast. Foi bom esse pitch. Gostaram? Não, e até aproveitando, tá, gente, para deixar essa outra dica. Isso é uma questão que a ciência já comprovou. O nosso cérebro, ele tem uma tendência a nos auto-sabotar. Então, o que ele faz? Ele cria uma dificuldade muito grande para você acreditar que você não é capaz de fazer aquilo. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu preciso treinar. Mas aí ela fala, mas eu não tenho 2 horas 7 vezes na semana. Só que você não precisa 2 horas 7 vezes na semana. O que você precisa é simplesmente começar a treinar. 20 minutos 3 vezes na semana é o que você tem? Faça. Porque quando o seu cérebro te distancia da realidade, na verdade ele está querendo fingir que você não consegue fazer nenhum passinho daquilo. E você consegue, que eu sei. Sai da cama, 50 agachamentos, 50 flexões, 50 abdominais, E um banho isso gelado e vai embora. é muito verdade, e eu sempre tento ir um pouquinho pelo caminho do meio. Porque, assim, nessa nossa área tem os extremismos. Sim. E aí as pessoas falam, pô, isso aí eu não dou conta porque é difícil demais. Eu falo, só começa a melhorar um pouquinho. Por exemplo, não precisa comprar o filtro de 25 mil reais, beba água. Mas eu não consigo água. Então começa com foco, pelo menos, tomar 1 litro. Uhum. Porque assim, 3 litros, eu não consigo beber água. E a pessoa vai vendo que aos pouquinhos, como vai de pouquinho, é só um pouquinho a cada dia. O meu esposo treina em casa. E eu falava assim, caramba, se você consegue, se às vezes não, eu preciso caminhar na rua, não, eu preciso ir pra academia, porque hoje, antigamente, eu tava falando isso, na academia, antigamente, era algo muito surreal pra você ir pra academia, algo que tava muito caro. Quando entrou essas outras academias, popularizou. Então, se você precisa ir pra academia, assim, hoje tem várias coisas, então, assim, não tem uma desculpa pra você não fazer. Ou você faz em casa, chama um amigo, só começa. Tem as alternativas muito caras de um filtro de 25, mas tem um filtro de barro, que é acessível e excelente. Exato. Eu vou comprar um bloqueador de radiação. Pô, eu não vou comprar ainda. Você vai, então, na hora de dormir, desligar o celular. Não, mas eu preciso de despertador. Coloca pelo menos no modo avião. Sim. É essas mudanças de pouquinho em pouquinho que vão, no final do ano, vai ter um resultado. E começar do pequenininho mesmo, né? Porque é o que a Ana falou. Às vezes você fala, porra, eu vou ter agora comprar um filtro, um bloqueador. Não vou fazer não. Tá Entendeu? doido. Tipo, Um whey. Um whey e tudo. Faz alguma coisa e começa, né? Eu quero aproveitar aqui pra gente ir fechando já o episódio. Eu gostaria de fazer um jogo de perguntas rápidas. Porque Caraca, tem quadro novo? Eu tô criativa, gente. Para ir quebrando alguns mitos. Então, eu queria que você me respondesse se é mito, verdade, e desse uma resposta super curta. Ozonioterapia é perigoso? Mito. Se for feito por um profissional habilitado, é super seguro. Pô, e eu fiz sem nenhum profissional habilitado, né? Eu comprei, saia bebendo, passando. Não, mas aí você fez uso tópico. Então, assim, foi pra cicatrização. Então, tudo bem. Quais são os... Posso fazer pergunta ainda? Pode. Quais são os tratamentos que faz com ozônio? Então, Além do existem várias vias de aplicação do ozônio. Então, assim, existe a via subcutânea, intramuscular, via retal, autohemoterapia. Então, assim, tem várias vias de aplicação e para vários objetivos. Então, assim, tudo depende do tratamento que o paciente quer, vai determinar a concentração, a dosagem e a via de aplicação. Legal. Então, Outra pergunta. Estética integrativa substitui atividade física? Nunca, porque ela tá junta. Perfeito, você não tem nem que explicar, né? Quem é jovem não precisa cuidar da saúde celular? Gente, então, se você quer envelhecer bem, só para quem quer envelhecer bem, comece cuidando jovem, você vai ver o reflexo disso lá na frente. Meu pai e meu avô estavam agora no Maranhão, meu avô, 85 anos, escalando a cachoeira, e meu pai atrás, e meu outro tio com 62 anos.
foram reflexo de uma vida cuidada da melhor Não, maneira. inclusive isso que a gente estava falando lá no início do episódio, né, de ter uma família alternativa. A minha família, por parte de mãe, faz, como chama? Autohemoterapia. Autohemoterapia a vida inteira. Sim. Gente, eu vou postar lá no meu Instagram, minha avó de 88 anos. Vocês não vão acreditar na velhinha treinando não, né, meu amor? sinistro. Cara, ela treina pesado e, assim, uma pele maravilhosa. Claro, né, tem essa coisa um pouco da descendência indígena que também Sim. ajuda, assim, mas, cara, é absurdo como a pessoa cuidar de si faz diferença pra longevidade. Eu também tenho essa origem Indígena. e graças a Deus, a família do meu pai é essa família muito saudável e tudo. Então eu puxei, porque a família da minha mãe, gente, a minha mãe até um dia desse, eu tive que tentar conscientizar, porque minha mãe Coca-Cola pra ela era água. E aí até uma hora Já que... aproveita pra mandar um recado aí pra ela. Não, pra- aí ela mudou, graças a Deus. E ela fala, meu Deus, eu nunca pensei que ia ficar sem tomar Coca-Cola. Ela começou a ver, ela começou a olhar fotos, ela fala assim, eu tava tão gorda, eu não conseguia ver. Porque a pessoa, de fato, ela vai ficando cega. E aí, ela mudou e eu falei, mãe, você precisa mudar, porque a conta tá chegando. Gente, é sobre isso. Se você não assumir isso, uma hora a conta vai chegar e você vai ter que pagar. Verdade. Terapias integrativas funcionam só para estética? De jeito nenhum. Gente, eu tenho pacientes desde doença autoimune, pacientes oncológicos, pacientes de alta performance, pacientes de emagrecimento. Então, assim, a integrativa, de fato, ela lida com o ser humano como um todo, da melhor maneira, não só com algo só pontual. Ele trata o paciente como um todo. Então, com isso, a gente consegue ter vários resultados. Ozonoterapia tem mais um? Ozonioterapia, essa é bem polêmica, né? Não, pô. Ozonioterapia não tem comprovação científica? Nossa, essa é a maior polêmica. Gente, tem comprovação científica, tem estudos que, na parte dos estudos que a gente fala que é o padrão ouro, que é duplo cego randomizado. A ozonoterapia não é feita só aqui no Brasil, não é uma modinha, tipo, estão inventando e começou a ozonoterapia, não. A ozonoterapia é utilizada há mais de um século, é utilizada no mundo inteiro. Mas como também na medicina tradicional, existem coisas que ainda não tem estudo, como na medicina nem tudo também tem um estudo padrão ouro, e isso não desqualifica também o que a ozonoterapia é utilizada, porque existe a evidência científica, mas existe a evidência clínica. Por quê? É através da evidência clínica também que as pessoas começam a pesquisar. Muitas coisas de descobertas que a gente tem hoje, que estão bem consolidadas, às vezes elas foram descobertas de uma maneira acidental. Então, às vezes, as pessoas que falam que não tem comprovação científica é de fato porque elas não conhecem. Eu quero até contar uma coisa que eu descobri na época que eu comecei a fazer os primeiros tratamentos com ozonoterapia lá atrás, mesmo assim, 20 anos atrás, que eu tenho família de origem alemã. E eu descobri que na época da guerra, Sim. eles levavam, né, o ozônio entubado para poder tratar as feridas dos soldados, né? Então, assim, você vê várias fotos antigas, eu não sei se isso tem registro na internet, mas Tem. assim, de feridas que são quase que imediatamente curadas com a ozonioterapia. E como a gente falou no começo do episódio, a gente viu isso acontecer na nossa frente várias vezes. Talvez eu estivesse assistindo o episódio, eu ia falar, cara, será? O Luiz é Mas mais cético, eu já assim. usei, Sim. velho. E é surreal. Surreal. É surreal. Surreal. Isso é tão verdade, e aí eu vou falar outro assunto polêmico. Por que a ozonoterapia é tão bom e a gente não ouve falar? Porque, de fato, existe um lobby muito grande da indústria farmacêutica. Sim. O ozônio não pode ser patenteado. Então, com isso, não tem esse interesse disso. Porque, de fato, eu também, se eu fosse de uma empresa, eu queria investir em algo altamente lucrativo. Então, o que a gente vê hoje dentro? As pessoas envelhecendo, tomando mais medicamentos, e você vai no médico e volta e a dosagem só aumenta. Você nunca vê um idoso indo pro médico e, opa, como você tá bem, vamos aqui tirar essa medicação. Sim. E aconteceu isso com pacientes meus, e que o médico pegou meu telefone e falou, o que você tá fazendo? Porque não é normal isso. E aí ele falou, olha, eu não sou esse médico cabeça fechada, eu tenho a cabeça muito aberta e eu tenho interesse nisso. Falei, pô, que bom, porque tem uns que não conhecem e só falam mal. Porque, de fato, a indústria farmacêutica lucra, nossa, pensa o tanto. E, de fato, não tem esse interesse. Mas foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, sim, o ozônio, principalmente com o óleo. Uhum. E naquela época também não tinha a questão do antibiótico. Então, o ozônio foi muito propagado. E quando veio a questão dos medicamentos, e até nos Estados Unidos, em 1933, o Feinberg, ele era um grande cara médico, que era da parte da indústria farmacêutica, da parte científica, que ele colocou uma determinação que não poderiam se publicar artigos que não fossem de medicamentos sintéticos. Então, a ozonoterapia não entra nisso. Ela meio que foi ali barrada por um interesse
que, de fato... Comercial. E hoje em dia, quando a gente vai no médico, sempre tem aquele representante farmacêutico que o médico pode Puxa estar trabalho, o né? mais cheio possível. Ele sempre vai ter um tempo para ele. Por quê? Porque, gente, eles são patrocinados, pagam congresso, pagam viagens, dão muitos mimos, muito presente. Existe um interesse financeiro por trás disso. E é o que eu falo que é a indústria do adoecimento. Verdade, não é da saúde. Gente, eu amei esse episódio. E você aí descobriu que talvez o que está impedindo o seu resultado não é o procedimento em si, mas um pequeno detalhe no seu dia a dia que pode estar fazendo toda a diferença. Então, queria aproveitar para primeiro pedir para a Sherlane deixar as redes sociais dela, pedir para o pessoal seguir, deixar seu agradecimento, porque a gente ficou muito feliz de te receber aqui. Eu também quero agradecer, foi ótimo. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de poder falar de algo que eu sou apaixonada e que de fato mudou a minha vida. E eu vejo de muitos pacientes sendo transformada. E se você hoje, né, fala, Sherlane, eu acho que eu preciso de uma ajuda, eu tô sentindo que o meu organismo tá dando sinais e eu tenho ignorado, e eu quero começar a virar essa chave. Quem sabe eu acho que esse cuidado não tá precisando ser olhado mais a fundo. Então as minhas redes sociais é doutora Sherlane, DRA. né? Torres, e eu vou estar lá, eu falo sempre muito desses assuntos, eu falo da rotina, dos bastidores da clínica, um pouquinho dos resultados que a gente tem, que são resultados, assim, lindos e apaixonantes, e que, de fato, se você conhecer, você nunca mais vai ficar sem. Com certeza. E aproveitando, vou relembrar aqui, tá? Que dia 1º de setembro vai começar o nosso desafio Mente Magra, e é só ir lá em qualquer post desse gato aqui, comentar desafio, que a gente vai dar todas as instruções para você de como vai funcionar o desafio. E eu espero vocês lá com a gente, porque vão ser 14 dias para transformar sua mentalidade. E eu tô lá, viu? Boa, estamos os 3? Os 3. Massa, então bora. Obrigado por ter assistido mais um episódio, nosso episódio número 10. No episódio número 100 vai ter bolo. Eu podia ter trazido para esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.